Hoje nos aventuraremos em uma jornada pela história bíblica e seu significado nas religiões abraâmicas. Nosso vídeo de hoje se concentrará na vida e nas obras de um personagem fundamental, Ismael. Ismael, um nome que ecoa nas páginas da Bíblia e nas tradições islâmicas, representa uma figura intrigante na narrativa religiosa. Sua história, as promessas divinas a ele feitas e seus descendentes continuam a ter um impacto no mundo atual. Nos próximos minutos, exploraremos os detalhes da vida de Ismael, as promessas feitas por Deus a seu respeito e quem são os descendentes que perpetuam seu legado. Conforme mergulhamos nessas questões, espero que possamos compreender melhor a importância duradoura dessa figura na história e cultura das religiões abraâmicas. Sem mais delongas, vamos começar nossa jornada de descoberta. Ismael é conhecido como o filho de Abraão e Agar, a egípcia. O seu nascimento é um ponto de partida fundamental na sua história, e para entender este acontecimento, é essencial recuar um pouco no tempo. Abraão e a sua esposa Sara desejaram durante muito tempo ter um filho, mas Sara era estéril. Na busca por uma solução, permitiu que Abraão tivesse um filho com a sua serva, Agar. Isso marcou o início de uma história complexa e repleta de nuances. Ismael nasceu como resultado dessa união entre Abraão e Agar. O nome Ismael tem um significado profundo em hebreu, que é Deus ouve. Esse nome reflete as circunstâncias especiais do seu nascimento, nas quais Deus ouviu o clamor de Agar no deserto. No entanto, o nascimento de Ismael também gerou tensões e rivalidades dentro da família de Abraão. A relação entre Sara e Agar tornou-se tensa devido à maternidade de Agar, o que desencadeou uma série de eventos significativos na história de Ismael. Um dos aspectos mais destacados na vida de Ismael é a promessa divina de uma grande descendência. Essa promessa é encontrada no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 10. Vamos ler o que diz o texto bíblico. Disse também o anjo do Senhor: multiplicarei tanto a tua descendência que não poderá ser contada por causa da multidão. E disse mais o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. No versículo, vemos que um anjo do Senhor aparece no deserto e faz uma promessa de bênção em relação a Ismael. No capítulo 17 de Gênesis, versículo 20, está escrito: e no que diz respeito a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar e multiplicar muito. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Nesse versículo, Deus também faz uma promessa de bênção a Abraão em relação a seu filho Ismael. Deus já havia estabelecido uma promessa de bênção entre Abraão e Sara. No entanto, Sara e Abraão duvidaram dessa promessa, uma vez que Sara era estéril. Por essa razão, ela permitiu que Abraão tivesse um filho com Agar. Esse filho não era a promessa que Deus havia feito a Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, vemos que Deus disse a Abraão que ele teria um filho com Sara, e com esse filho, Deus estabeleceria sua aliança eterna. Quando Deus proferiu essas palavras, Ismael já tinha 13 anos. Certamente Abraão estava preocupado com o destino de Ismael. Deus, conhecendo o coração de Abraão, também fez uma promessa de bênção para Ismael. Deus disse a Abraão que de Ismael nasceriam 12 príncipes. No entanto, a promessa da aliança que Deus fez com Abraão, na qual ele disse que, por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, foi cumprida por meio de Isaque. Foi da descendência de Isaque que nosso Senhor Jesus Cristo surgiu. No capítulo 21 de Gênesis, o nascimento de Isaque é narrado. O relato bíblico conta que, depois que Isaque foi desmamado, Ismael zombou dele. Esse problema ocorreu na presença de Sara. Por esse motivo, Abraão decidiu expulsar Agar com Ismael. O relato bíblico narra que Agar e Ismael vagaram pelo deserto de Beerseba. A água para beber havia se esgotado e Ismael, angustiado, sentou-se debaixo de um arbusto, ergueu a voz e chorou. Deus ouviu a voz de Ismael
e um anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Onde está ele? Levanta-te, segura-o com a tua mão, pois farei dele uma grande nação. O relato bíblico narra que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água. Ela encheu o odre com água e deu de beber a Ismael. Depois disso, Ismael cresceu e se fortaleceu no deserto de Parã, ao sul de Canaã. Ele tornou-se um hábil arqueiro, e Deus estava com ele. Ismael casou-se com uma egípcia, fundou Ismaelita e foi pai de 12 príncipes, exatamente como Deus havia prometido a Abraão. Os nomes dos 12 filhos de Ismael são encontrados no capítulo 25 do Gênesis, a partir do versículo 12. Ismael também teve uma filha que se tornou esposa de Esaú, filho de Isaque. De acordo com o relato bíblico, os filhos de Ismael habitaram na região que se estende desde Avilá, a leste do Egito em direção à Síria. Lá viveram em franca oposição a todos os seus parentes, e seu lar era o deserto no norte da Arábia e no leste da Síria. No capítulo 25 do Gênesis, a partir do versículo 7, é narrado que Ismael, juntamente com seu irmão Isaque, sepultaram seu pai Abraão. Finalmente, Ismael faleceu na Arábia aos 137 anos de idade. Seus descendentes são os ismaelitas, e eles se estabeleceram entre a fronteira do Egito e o Golfo Pérsico. No capítulo 37 do Gênesis, versículo 25, é mencionado que os ismaelitas lideraram as caravanas que transportavam produtos da Arábia para o Egito e a Mesopotâmia. Com o tempo, seu nome chegou a ser quase sinônimo dos povos do deserto. Após a morte de Sara, a esposa de Abraão, este se casou com uma mulher chamada Quetura e teve 6 filhos com ela, cujos nomes eram Zimrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Isso é registrado no capítulo 25 do Gênesis, conforme os historiadores relatam. É provável que tenha havido casamentos mistos entre os ismaelitas e os descendentes de Abraão e Quetura, cujos descendentes ocuparam algumas partes da Arábia. Uma vez que Ismael e Madian eram meio-irmãos, qualquer casamento misto entre seus respectivos descendentes, que envolvesse a mistura de sangue, costumes, traços e ocupações, poderia ter levado ao uso intercambiável das expressões ismaelitas e madianitas. No Salmo 83 vemos uma aliança de vários povos contra os israelitas. Os povos que se uniram contra Israel incluem edomitas, ismaelitas, moabitas, agarenos, amonitas, amalecitas, habitantes de Filisteia e Tiro. Com o tempo, todos esses povos foram chamados de ismaelitas e depois passaram a ser chamados de árabes. Todos eles afirmam ser descendentes de Ismael. A maioria dos árabes pratica a religião muçulmana. É importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos e que nem todos os muçulmanos são árabes. A relação entre árabes e judeus é muito complexa. Mas é importante lembrar que nem todos os árabes odeiam os judeus, nem todos os muçulmanos odeiam os judeus, e nem todos os judeus odeiam os árabes e muçulmanos. Devemos ser cuidadosos para evitar estereotipar as pessoas. No entanto, em termos gerais, árabes e muçulmanos têm desconfiança mútua em relação aos judeus e vice-versa. A raiz mais antiga da amargura entre Isaque e Ismael não explica toda a hostilidade atual entre judeus e árabes. De fato, por milênios na história do Oriente Médio, judeus e árabes viveram em relativa paz e indiferença uns em relação aos outros. A causa primária da hostilidade tem origem mais recente. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial,
as Nações Unidas deram aos judeus uma parte da terra de Israel, que naquela época era habitada principalmente por árabes palestinos. A maioria dos árabes se opôs à nação de Israel ocupar essa terra. E em menos de 24 horas após Israel ser estabelecido como nação, as nações árabes se uniram e atacaram Israel na tentativa de expulsá-los da terra. No entanto, eles foram derrotados por Israel. Desde então tem havido grande hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes. Se olharmos no mapa, Israel ocupa uma pequena faixa de terra e está cercado por várias nações árabes muito maiores, como Jordânia, Síria, Arábia Saudita, Iraque e Egito. A religião islâmica, a qual pertence a maioria dos árabes, aprofundou ainda mais essa hostilidade. O Corão contém algumas instruções contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em um ponto, instrui os muçulmanos a tratarem os judeus como irmãos, enquanto em outro, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao islamismo. Além disso, o Corão introduz um conflito sobre quem é o verdadeiro filho da promessa de Abraão. As escrituras hebraicas afirmam que foi Isaque, mas o Corão diz que foi Ismael. O Corão também afirma que foi Ismael quem quase foi sacrificado a Deus, e não Isaque. Esse debate sobre quem foi o filho da promessa contribui para a hostilidade atual. Essa promessa divina é de grande relevância na história das religiões abraâmicas e tem implicações significativas, estabelecendo a base para o papel delas na história e sua influência nas nações e povos que se consideram seus descendentes. Essa promessa divina é de grande relevância na história das religiões abraâmicas e tem implicações significativas, estabelecendo a base para o papel delas na história e sua influência nas nações e povos que se consideram seus descendentes. A figura de Ismael não é relevante apenas no contexto do judaísmo e do cristianismo, mas também desempenha um papel fundamental no islamismo. Na tradição islâmica, Ismael é considerado um profeta e patriarca, sendo atribuído um lugar especial na história religiosa. Um aspecto especialmente destacado da relevância de Ismael no islamismo é sua conexão com a construção da Kaaba na cidade sagrada de Meca. Segundo a tradição islâmica, Ismael e seu pai Abraão desempenharam um papel crucial na construção deste santuário. A Kaaba é o lugar mais sagrado no islamismo, e muçulmanos de todo o mundo direcionam suas orações para este santuário localizado na Arábia Saudita. A história de Ismael e seu papel na construção da Kaaba é uma parte essencial do islamismo e é lembrada e celebrada em eventos religiosos importantes, como a peregrinação anual a Meca, que ocorre na Arábia Saudita. Ao explorar quem são os descendentes de Ismael nos dias de hoje, é fundamental reconhecer que os povos árabes desempenham um papel central nessa narrativa. O mundo árabe é composto pela maioria dos países do Oriente Médio, incluindo a Península Arábica, bem como nações do Maghreb e do Chifre da África. Atualmente, milhões de pessoas que se consideram árabes também se identificam com a figura de Ismael como seu ancestral comum. Essa conexão histórica e cultural continua sendo uma parte essencial da identidade dos povos árabes e contribui para seu senso de unidade no meio da diversidade. O islamismo é a religião predominante na maioria dos países árabes. A figura de Ismael, juntamente com seu pai Abraão, ocupa um lugar de destaque na história religiosa do islamismo. A crença em Ismael como profeta e seu papel na construção da Kaaba em Meca são aspectos-chave da fé islâmica.
A identidade cultural e religiosa dos descendentes de Ismael, ou seja, os povos árabes, foi profundamente influenciada por sua conexão com esse ancestral bíblico. Essa influência se reflete em sua língua, tradições, religião e na forma como se veem em relação à história bíblica. Essa conexão histórica continua sendo uma parte essencial da identidade dos povos árabes. Atualmente, a relação entre o povo islâmico e o povo de Israel é um tema complexo que abrange aspectos históricos, políticos, religiosos e culturais. A região da Terra Santa, que inclui lugares sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos, tem sido um ponto de tensão histórica devido às reivindicações e ao controle desses locais. Jerusalém, em particular, é uma cidade sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos. A esplanada das mesquitas, conhecida como o Monte do Templo para os judeus, é um local altamente disputado e tem sido o foco de conflitos ao longo das décadas. A tradição muçulmana afirma que o profeta Maomé ascendeu aos céus no local onde o Templo de Jerusalém costumava estar. Por esse motivo, uma mesquita muçulmana foi construída no local onde estava o Templo dos judeus. Esse lugar é muito especial tanto para judeus quanto para muçulmanos. E é por isso que os judeus não podem construir seu terceiro templo lá. Derrubar a mesquita muçulmana em Jerusalém levaria a um conflito entre árabes e israelenses. Assim, chegamos ao final deste vídeo. Estendi-me bastante, pois a história de Ismael até os dias de hoje tem uma influência significativa. Ela nos ajuda a entender um dos motivos pelos quais os países árabes e os judeus não se relacionam bem, apesar de serem descendentes do patriarca Abraão. Convido a todos a orar por essas duas nações e especialmente por Jerusalém. Como diz o Salmo 132, orai pela paz em Jerusalém. Como diz o Salmo 122, orai pela paz em Jerusalém.